Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um Maricá Debate. O feminismo negro é mais do que uma luta por igualdade. É uma lente que nos ajuda a entender as múltiplas opressões que atravessam o corpo, a história e o cotidiano de nós, mulheres negras. Quando falamos de futuro, estamos falando também de justiça social, representatividade e transformação. E não há como pensar em avanços sem considerar as vozes que historicamente foram silenciadas. Para essa conversa importante de hoje, temos a presença da coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, Valesca de Souza. Bem-vindo ao Maricá Debate, Valesca. Obrigada, boa tarde. Bom, é isso, pessoal. Hoje, o nosso programa se propõe a ouvir, refletir e aprender com essa perspectiva potente em mais um Maricá Debate. Valesca, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho como que você definiria o feminismo negro e qual que é a diferença dele para outras correntes feministas. O feminismo negro é uma questão muito, a que deve ser muito ainda conversada sobre isso, né? Uhum. Nós mulheres negras temos nossas especificidades, não há como negar, e as pessoas precisam entender essas especificidades, Sim. né? Entender que nós temos os nossos parâmetros, temos as nossas conversas e que a gente precisa ser ouvida, né? Sempre ouvido, não o que a gente pensa com relação às mulheres negras. A gente não quer uma soberania, a gente quer uma igualdade. Né? A gente quer trabalhar em pé de igualdade com as mulheres negras, com as mulheres brancas, os homens, entendeu? Não é uma soberania. E esse feminismo que a gente acredita é isso, é o pé da igualdade, é o que a gente precisa nesse momento. Sim. E na sua visão, por que ainda é tão difícil para a sociedade compreender, né, a importância do recorte racial dentro das pautas feministas? O que acontece? As mulheres negras, né, eu falo muito com relação ao 8 de março. Né? Uhum. A gente tem o 8 de março, que é o Dia da Mulher, é uma festa linda e que deve ser comemorada de verdade, mas a gente pergunta sempre assim, se essas mulheres estavam ali lutando pelos direitos dela, aonde estavam os filhos dessas mulheres negras? Essas mulheres, os filhos delas estavam, de verdade, com as mulheres pretas, que na verdade, naquele tempo, tinham mais um trabalho de uma questão de ser doméstica, né, que tomava conta. Então, a gente precisa de um dia específico, né, para a gente poder lutar por isso, para a gente poder dizer, estamos aqui, nós compreendemos esse avanço que teve, mas nós precisamos dos nossos avanços, das nossas questões. Entendeu? Sim. É isso que eu prezo muito quando a gente fala da questão do feminismo da mulher preta, eu prezo isso. É as pessoas olharem para nós mulheres pretas não como uma questão de inferioridade, é uma questão que já foi, infelizmente um dia foi de inferioridade, mas que agora a gente está caminhando para um processo superior e que a gente precisa ser respeitada com relação a isso. Sim. Valesca, conta para mim, assim, como que funciona, como que surgiu essa pauta racial na sua vida, assim, politicamente falando? Como que você chega nesse lugar, por exemplo, de estar atualmente como coordenadora do setor de igualdade racial? Qual a sua luta dentro da militância? Eu sou uma mulher negra, né? Sempre me reconheci como tal, e a gente vem num processo, eu sou uma mulher negra, fui criada nos anos 80, que era um processo muito complicado nesse período dos anos 80, dessa falta de reconhecimento da mulher preta, principalmente. Uhum. Né? A gente costuma falar que a mulher preta, a jovem mulher preta, nos anos 80, sempre foi a melhor amiga, nunca foi a menina mais bonita da escola, a menina onde os meninos queriam namorar, eram sempre as melhores amigas. Né? Então, eu me reconhecendo como tal, eu fui crescendo nessa luta, dentro da minha história, da minha vida, né? E chego aqui em Maricá, me deparo com essa coordenação linda,
né? E que o meu secretário, o Birigu, fala para mim, Valesca, aqui você pode ser o que você quiser. Pô, pra uma mulher preta escutar isso, né? É maravilhoso, sim. é maravilhoso. E a gente está aí fazendo eventos, tentando conscientizar as pessoas, a gente tem cartilhas, várias coisas, para poder as pessoas entenderem que essa pauta racial não é uma pauta de agora, é uma pauta que já vem de lá de trás, que a gente está caminho de formiguinha, a caminho de formiguinha, mas a gente está caminhando e a tendência é a gente correr daqui a pouco. Muito bem, vou só fazer um comentário, porque você falou, né, na década de 80, de ser uma jovem ali que era sempre a melhor amiga, Sim. Né, nunca era vista como a desejada ou algo do tipo. Vou considerar que eu sou a criança adolescente da década de 90, não mudou muita coisa, continuou nesse mesmo caminho. Então, o avanço nesse sentido é muito lento para a gente, né, Valesca? Sim, é lento, muitas vezes doloroso. Sem dúvida. A gente precisa, as pessoas precisam entender que a luta dessa pauta negra, ela no meio do caminho é muito dolorosa. Porque a gente se depara com algumas situações que a gente fala, meu Deus, eu achei que fosse tão fácil. A gente vê tantas outras coisas sendo conquistadas, não com facilidade, porque a gente sabe que coisas boas são conquistadas com luta. Mas a luta negra é muito difícil, né? E a gente está aqui hoje, né, tendo um programa de televisão para poder falar sobre isso, pô, é um avanço maravilhoso, maravilhoso. E é isso que eu quero, a gente quer, a gente, quanto coordenação, eu falo, gente, que eu tenho outras pessoas comigo, que trabalham comigo, que é a Denise e o Valério, que trabalham junto com a gente nessa questão. A gente, de vez em quando, se depara com certas situações, mas a gente não desmerece, não. A gente está aí em pé e querendo mais e mais conquistar aquilo que é nosso na questão racial, que é nosso por direito. Com certeza. Agora, o que significa, Valesca, na prática, ouvir e considerar as vozes do feminismo negro na construção de políticas públicas? Porque são os negros que o tal do nós por nós, né? Nós negros é que sabemos de nós. Então a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe das nossas possibilidades, até onde a gente pode. Infelizmente a gente precisa falar disso, que a gente tenha consciência de até onde a gente pode ir. A gente quer ir, entendeu? Ao alto e além. Mas a gente sabe que existem algumas situações e lugares e pessoas onde a gente fala assim, não, aqui a gente tem que ter um trato, uma coisa, um cuidado diferenciado para a gente poder seguir para uma nova etapa. Então, o ouvir, eu acho que seria nós ouvirmos o nosso povo e o povo branco, o povo de outras pautas, de outras questões raciais, precisa nos ouvir também, saber o que a gente quer, o que a gente passa. Né? E a gente também considerar nossas questões e limitações, que infelizmente a gente precisa considerar isso, e os outros povos, que a gente costuma falar outros povos, mas eles são de outras questões raciais, povo branco, de outras questões raciais, precisa também considerar o que a gente tem para falar, e considerar e afirmar, e falar, não, ok, estamos juntos e vamos tocar. Sem dúvida. Agora, o que você observa que sejam aí os principais desafios, né, enfrentados pelas mulheres negras no acesso a direitos aqui na nossa cidade? Bom, eu sempre falo que as mulheres negras elas precisam da questão da visibilidade. Ainda não temos. E de verdade, não temos. A gente costuma olhar e falar, meu Deus, temos tantas mulheres negras qualificadas, tantas mulheres negras com estudos, formadas, doutorado, PhD. Onde estão essas mulheres? Então a gente precisa que abram essas portas também. Né? Eu costumo trabalhar com os movimentos sociais e é sempre a mesma questão. A valorização e a equidade, que é o que a gente ainda não consegue entender o porquê que não temos mulheres negras, mais mulheres negras por aí, mais mulheres negras com visibilidade. Somos tão lindas, entendeu? Tão lindas, tão capazes, e por que não estamos em evidência? Né? Eu acho que precisa abrir a mente dessas pessoas para acabar com essa questão de que as pessoas têm um padrão. Não existe padrão.
as possibilidades e para a capacidade, principalmente das mulheres negras. São mulheres inteligentíssimas, mulheres fortes, né, guerreiras, aguerridas, né, nessa luta o tempo inteiro. Sim. Por quê? Onde estão essas mulheres? A gente precisa aparecer. E é isso que o nosso dia a dia é esse, é trazer a visibilidade para essas mulheres. E elas ficam satisfeitas, a gente também fica, elas ficam satisfeitas e fazem o seu trabalho melhor por estarem à vontade, né, de serem consideradas e ter essa visibilidade. Muito bem. Então me conta um pouquinho, Valesca, como que tem funcionado, né, a coordenadoria, né, de igualdade racial e como que ela tem atuado então, né, para garantir esse protagonismo das mulheres negras aqui na nossa cidade. Conta para o pessoal como que funciona, onde vocês estão, conta tudo para o pessoal, principalmente para as mulheres negras que estão nos assistindo e que talvez ainda não conheçam o trabalho da coordenadoria e vão conhecer agora. Sim, então, lá na coordenação nós temos um carro-chefe, que são 4 datas onde a gente prioriza as questões raciais, que é o 21 de março, o 13 de maio, o 25 de julho e a Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Sim. Dentro dessas 4 pautas, a gente faz questão de priorizar a mulher negra no dia 25, que é hoje, né? E aí a gente faz questão de priorizar essas mulheres, dando oportunidades. A gente tem cursos de capacitação que a gente oferece, a gente tem várias outras situações onde essas mulheres se sintam à vontade de falar, olha, acho que a gente precisa disso, olha, vamos lutar por isso. A gente tem várias reuniões durante o decorrer do ano com essas mulheres, dos movimentos principalmente, que a gente gosta muito de escutar esses movimentos, que é eles que estão ali na rua, eles que estão ali no dia a dia, no cotidiano, eles não estão dentro de 4 paredes, né, dentro de uma sala, de um escritório. Eles estão ali passando por essas situações. Né? Então, além disso tudo, a gente tem um trabalho muito bom com a ouvidoria da prefeitura, que é o 156, onde ali a gente coleta todos os tipos de racismo, né, denúncias, né, de racismo e discriminação, e a gente, alguns a gente conduz para a delegacia, que são questões que têm que ser debatidas com relação à delegacia, e outros a gente consegue, tipo, casos de racismo em outras secretarias que porventura aconteçam, a gente consegue intermediar, conversar, tentar dar solução para esses casos, para que não aconteça. Temos também a criação de uma cartilha, que é a cartilha de expressões raciais. São expressões que a gente está acostumado, até nós negros estamos acostumados a escutar e achar assim, não, será? Não, ali dentro dessa cartilha a gente tem toda uma história de como aconteceu, de como surgiu essas expressões. Legal. E uma solução para que elas não sejam mais usadas com outras palavras onde elas possam estar utilizando sem que usem essas expressões. A gente está lá na Pereira Neves, 272, que é a nossa Secretaria de Direitos Humanos, de 8 às 5, todos os dias, esperando que as pessoas podem ir lá e conversar. A gente costuma dizer, não precisa marcar a agenda. Passou ali na porta, quer conversar, está passando por alguma situação? Entra. Entra, vamos começar a tomar um café, porque às vezes a gente está passando por uma situação de racismo tão velado que a pessoa não quer denunciar, mas precisa conversar. E a gente está ali para isso, para conversar, para dialogar e tentar fazer a situação ser resolvida da melhor maneira possível. Muito bacana. Agora, Valesca, a gente tem falado bastante dos desafios, das problemáticas, mas quais são os avanços que você destacaria em relação às pautas de equidade racial e de gênero aqui no nosso município? Sim, o que a gente avança é ainda muito pouco pelo que a gente esperava, né, que fosse. A gente precisa de verdade conscientizar essa população preconceituosa, racista, que ainda insiste em nos oprimir. Essa é a primeira coisa que precisa ser feito, né? E a questão da valorização do povo preto. Isso é que a gente tenha valorização, né, e conscientização, eu acho que já mata, não digo 50%, que ainda falta bastante coisa, mas a gente já mata bastante outras possibilidades de que o racismo
possa começar a diminuir. Seria uma utopia dizer que ele vai acabar. A gente tem consciência que não acaba, mas que ele seja posto de lado. Por mais de 50% da população, a gente já começa a caminhar a passos largos. Muito bem. Valesca, a nossa conversa está maravilhosa. Mas, pessoal, eu vou fazer uma pausa rapidinho para um intervalo muito bacana. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto tão importante nesse dia 25 de julho. Daqui a pouquinho a gente volta, olha só. Antes da palavra, o silêncio. E antes do silêncio, a memória. É da memória que Conceição Evaristo escreve, com tinta, suor e herança. É de dentro, de muito fundo. É do lugar onde moram as vozes caladas por séculos, mas que nunca deixaram de falar. Filha de empregada doméstica e pedreiro, Conceição nasceu em um tempo onde os livros não cabiam nos bolsos de uma menina preta e pobre. Mas ela carregou outros saberes, saberes contados em noites de quintal, em cochichos de mãe, em preces de vó. A menina cresceu, tornou-se professora, doutora e, sobretudo, escritora. Inventou uma forma de escrever que é também forma de resistir, a escrevivência. Não escrevo sobre, escrevo de dentro, ela diz. A escrita de Conceição é caminho e é também espelho. Cada mulher negra que lê Conceição reencontra o seu próprio nome, sua dor, sua força, sua herança. Porque, como ela mesma escreveu, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. No Brasil, na América Latina, no Caribe, as mulheres negras seguem, tecem o mundo com seus fios invisíveis de coragem e ancestralidade. Que neste 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a gente leia, ouça e sinta. Que a palavra de Conceição nos lembre. Nós escrevemos para não morrer e para que outras possam viver. Como é que é o nome? Estamos de volta, então, com o nosso debate aqui, com a presença da Valesca, falando nesse dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E para a gente continuar a nossa conversa, Valesca, eu queria que você falasse um pouquinho a sua relação com a cidade de Maricá. É nascida e criada, veio morar aqui depois de um tempo, mas como que você enxerga a sua relação com essa cidade? Maricá foi uma cidade que me abraçou no momento onde eu estava passando por uma situação bem complicada na minha vida, e Maricá me abraçou, né? Eu sou do Rio, mas eu costumo dizer que Maricá é a minha cidade. Como o pessoal daqui fala, né? Vem de fora, bebe da água de Maricá e não sai mais, fica. Sim. Eu fiquei e vou continuar aqui, fazendo tudo por essa cidade, que é uma cidade de muita... que a gente vê muita perspectiva, né? Ela tem tudo para dar certo, muita coisa para dar certo, e a gente, eu considero Maricá como, a partir de agora, eu tenho uma filha maricaense, olha né? Só. Uma filha maricaense já, então já sou da terra, com certeza. Com certeza. E como é ser, então, uma mulher negra maricaense? Vários desafios, várias dúvidas e questionamentos, Sim. mas acreditando que Maricá é uma cidade progressista, é uma cidade que tem tudo para dar certo, e é aqui que a gente começa a deslanchar sobre a questão
do preconceito e o racismo é aqui que as pessoas vão chegar e vão falar assim, tudo começou em Maricá. Maricá é uma cidade modelo para tudo que acontece de bom na vida do povo preto, principalmente. É óbvio que a gente quer para todas as pessoas, é o que eu falei antes, a gente está lutando pela igualdade, a gente não quer uma supremacia, a gente quer uma igualdade. Mas eu quero muito que Maricá seja uma cidade modelo, onde as pessoas falem assim, olha, em tudo quanto é cidade não deu certo, mas em Maricá tem pessoas aguerridas, pessoas que têm a capacidade e querem fazer dessa cidade uma cidade perfeita para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que eu espero de Maricá. Muito bom. E você falou sobre ter uma filha maricaense, né? De que forma, então, que o feminismo negro, na sua visão, pode inspirar as nossas juventudes, né, de Maricá, a juventude negra de Maricá, na luta pelos seus direitos? Então, a minha filha é uma futura mulher negra, né? E assim eu quero que as mulheres negras de hoje não façam com que seja perdida essa história negra com os seus filhos. E é isso que eu falo para minha filha sempre. Eu não tive a oportunidade de ter um cabelo black, que era o meu sonho, mas eu costumo dizer que o black ele vem daqui primeiro, né, de dentro da nossa mente. A gente não consegue colocar o black de uma vez, mas a minha filha tem um black lindo, porque é isso que eu quero, que ela seja uma mulher negra e potente, com o black dela, e Sim. que ela não deixe ser subjugada por nada, e é isso que eu espero, que as mulheres de hoje ensinem as suas filhas, as futuras mulheres negras daqui da cidade de Maricá, a terem honra do black delas, honra da história delas, e que elas contem essa história com orgulho, né? Não com vergonha, como antigamente era, mas com orgulho, né? E que elas sejam respeitadas pela história delas. Muito bem, é exatamente por aí, né, Valesca? Agora, você falou sobre essa questão da juventude. Você acredita que existe uma nova geração de lideranças negras surgindo? Como que a gente pode fortalecer essas novas trajetórias? Claro que existe. Tem jovens potentes a beça. A gente encontra elas, sabe aonde? Dentro dos movimentos negros da cidade. Que são 14 movimentos negros na cidade. Elas estão aí dentro de escolas, dentro de salões, dentro de academias, passando para frente a história delas. Então, temos jovens, sim, aguerridos, vários, né? E é só forçar um pouquinho a visão. Quer dizer, nem precisa forçar tanto. Eles estão ali, é só prestar atenção neles, que eles estão ali para mostrar que eles estão aí para fazer um país melhor para a gente morar. Porque Maricá é nosso país, né? Com certeza, com certeza. Agora, pensando nessa conexão, né, dos jovens com as redes sociais, você acredita que como as redes, queria saber a sua opinião, como que as redes sociais têm impactado essa visibilidade, a força do feminismo negro também, né? Como que essa presença do feminismo negro nas redes sociais tem dado ou não impacto e visibilidade para a causa? Você acredita que esses espaços digitais talvez contribuem para o avanço da luta? Ou muitas das vezes ainda reproduzem silenciamentos? Não, reproduzem não silenciamentos, mas eu acho que com essa questão de ter uma pessoa atrás de uma tela, ou seja, de um computador ou de um telefone, dá coragem para algumas pessoas acharem que podem fazer o que querem. Nessa questão dessa cartilha que nós temos de expressões racistas, nós fizemos essa cartilha e colocamos na própria página da prefeitura. Né? Eu fiquei abismada com a quantidade de comentários ofensivos que nós tivemos. Né? Então essas pessoas aparecem assim, dentro das redes sociais. Elas se sentem tão à vontade de cometerem esse crime, porque racismo é crime. Claro. Se sentem à vontade de cometerem esse crime sem o menor problema. Então as redes sociais, elas foram feitas para o bem, mas como tudo, né? Existem pessoas que pegam ela para o mal. Sim, né? Então, com certeza. A gente precisa ficar muito atento a essas questões, tanto com os nossos filhos, mas também começar a ter a percepção de onde estão esses racistas e fazer com que... Eu costumo falar que eles comentando na publicação da nossa cartilha já foi um avanço, porque eles leram. Com certeza. Eles leram, podem ter ficado
com muita raiva, mas eles leram. Alguma coisa isso. ficou. Então, foi bom. Claro. Foi ofensivo? Foi. Mas foi bom, porque eles apareceram e eles leram. Então, acho que o nosso intuito foi cumprido. Com certeza. Agora, pensando ainda nos espaços sociais, espaços institucionais, você percebe, você acredita que existe uma resistência quando a gente fala desse debate de igualdade racial e de gênero é trazido para os espaços institucionais? Qual é a sua percepção nesse lugar? Tem um pouco de resistência, sim, e eu não vou negar. Uhum. Né? Eu não vou negar. A gente precisa parar com esse pensamento de que tudo para preto é difícil, porque é isso que muitas vezes passa pela nossa cabeça. Uhum. Meu Deus, como que a gente não conseguiu isso? Meu Deus, uma coisa tão fácil. A gente senta, se debruça sobre um projeto, tenta fazer, e está tudo ali mastigadinho. Por que ele não saiu? Por que sai um outro similar e aquele não sai? Eu acho que falta um pouco também da boa vontade de algumas pessoas ou da falta de conhecimento sobre essa questão da pauta preta, parar com essa questão de dizer que é um mimimi, é uma coisa que é para todo mundo. Não é. A gente é preto, a gente conhece aquilo, quais são as nossas dificuldades. Às vezes as pessoas têm facilidade, algumas pessoas têm facilidade para algumas coisas, e a gente, enquanto preto, a gente não tem. E a verdade é essa. Precisa acabar com esse negócio de dizer que porque é choro de preto. Não. A gente é que sabe o quanto a gente se sente constrangido de estar andando na rua ou numa loja e ser seguido. A gente é que sabe quantas vezes as pessoas seguram a bolsa porque acham que vai ser assaltado por nós. Então a gente é que sabe. Então acho que precisa uma sensibilidade, sim. Uhum. Mas a gente está caminhando. Sim. E eu espero muito e sinceramente que isso acabe e que a gente possa construir políticas públicas merecidas para o povo preto. Merecidas. Sim. Valesca, a gente sabe que muitas vezes o mito da mulher negra forte, né, ele mascara aí uma vulnerabilidade e também acaba impedindo o cuidado que as mulheres negras merecem, né, podem ter. Sim. Como combater, então, esse mito da mulher negra que é forte, guerreira o tempo todo? Eu acho que isso precisa acabar dentro da própria mulher preta. Da própria mulher preta. Eu lembro que quando eu fui ter o meu primeiro filho, o médico lá no Rio, o médico falou, não, mas como? Você é uma mulher negra forte? Eu falei assim, não, eu não sou forte, eu não sou... Eu falo sempre, a mulher preta, ela não é guerreira, ela é sobrecarregada. Exatamente. Acabar, a própria mulher preta precisa parar com esse discurso de que eu sou guerreira. Não, a gente é sobrecarregada. Muitas vezes a gente é mãe e pai, muitas vezes a gente tem que cuidar de tudo dentro de um trabalho, depois chegar em casa, cuidar de casa, de filho, de cachorro, de tudo. Eu tô falando por mim, entendeu? Porque é isso. Então a gente não é guerreira, a gente é sobrecarregada. Então isso precisa sair de dentro de nós. A gente precisa se reeducar também a quando escutar esse discurso de que você é forte, que você é mulher preta. Não, eu não sou forte. Eu falo isso. Eu não sou forte. Eu sou sobrecarregada e estou cansada. É isso. Estou cansada é uma palavra, é uma frase que define muito, muita né, coisa, as mulheres muita pretas coisa, de uma maneira geral. Agora, a gente sabe que o feminismo negro, ele também fala sobre afeto, né? Fala sobre cuidado, sobre reconstrução, né? Como que esses elementos, na sua opinião, se manifestam na sua prática profissional? Olha, essa questão, a minha prática é assim, eu tenho um secretário muito perceptivo nessa questão. Uhum. Ele entende, super entende. A gente sabe que existem outras situações onde não tem pessoas que entendam sobre isso, que são capazes de entender. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser um trabalho de formiguinha, né? Uhum. Um passando para o outro, um ensinando o outro, para a gente poder ter várias outras situações melhores dentro da nossa sociedade, do nosso trabalho, dentro da nossa própria casa. Muito bem. A gente sabe, Valesca, que representatividade importa, né? É importante esse espaço, esse lugar. Como que você acredita que seja importante incentivar, né, para que mais mulheres negras, mulheres pretas, ocupem espaços de decisão e também de liderança? Como a gente, enquanto sociedade, pode fazer para que isso aconteça um pouco mais rápido, né? Por favor.
principalmente políticas públicas para essas mulheres. Entendeu? O reconhecimento, que é o principal, a valorização dessas mulheres e a valorização da nossa história. Porque eu acho que a partir do momento que a maior parte das pessoas não conhece a nossa história, dos nossos ancestrais, a gente fica desvalorizado. Acabar com essa demonização da nossa religião, entendeu? Que é onde a maior parte das pessoas fica meio recuado com acho que todas as questões negras, porque elas somatizam como se tudo fosse a religião. Temos mulheres negras candomblecistas, temos mulheres negras evangélicas, católicas, só que as pessoas não se preocupam com a nossa história. É essa história que precisa ser contada, porque eu tenho certeza que a partir do momento que dentro das escolas a nossa história seja contada, as pessoas vão encarar o povo preto de uma outra maneira. Sim. Não que já deveria estar contada há muito tempo, porque a Lei 10.739 tem mais de 20 anos. Mas começar a botar em prática essa lei dentro das escolas. Fazer com que as pessoas entendam a nossa história. Aí sim, a valorização vem. Com certeza. E eu acho que essa questão da lei, Valesca, acho que mais do que colocar em prática, porque é uma lei, tem que colocar em prática. Eu acho que por compreender realmente, né, todos os professores ali, a comunidade escolar, compreender que é importante trazer esse conteúdo, falar sobre esse assunto, né, porque eu acho que talvez se fica muito num lugar tipo, por exemplo, vou falar disso porque eu tenho que falar porque está na lei. Não está dentro, né? A pessoa não sente aquilo como algo real. É mais sobre mais um conteúdo didático. Exatamente. Né? Que precisa passar para passar de ano, aquela coisa que a gente ouvia lá atrás, né? Mas acho que reconhecer a importância, né, e a necessidade de tratar esse assunto, que é a nossa história, a história quase praticamente do povo brasileiro. Né? Exatamente. Então, acho que é entender que é necessário, e não só como algo obrigatório. Né? Que às vezes o obrigatório ali é algo que é chato, que ninguém quer saber, mas como algo necessário. Né? Isso, porque capacitar esses profissionais para poder contar a nossa história. Porque não adianta você falar, tem que implementar essa lei. Mas se não capacitar professores para ensinar os alunos essa história, porque tem muitos professores negros, que não conhecem a história. Né? É o que a gente está tentando trazer para a Semana da Consciência Negra, essa mostra. Nós vamos fazer uma mostra contundente da história do negro, desde a África, passando pela diáspora e chegando aqui no Brasil. Entendeu? É uma coisa bem contundente para as pessoas saírem de lá e falarem assim, gente, eu sabia que era ruim, mas eu não imaginava que era tanto. E é isso que a gente quer. O objetivo nosso, dessa Semana da Consciência Negra, agora em novembro, é isso. É botar na cabeça das pessoas que não é esse mimimi, não. E que passamos, sim, e que sofremos retaliação até os dias de hoje. Sim. Por causa dessa nossa história que lá atrás, lá em África, foi tão linda e na diáspora foi esquecida, como o nome dos nossos ancestrais. Né? Com certeza. Agora, Valesca, pensando no futuro, né, como que você acredita, né, que seja essencial para garantir que as próximas gerações, né, de mulheres negras vivam aí com uma sociedade mais justa, mais igualitária para todas nós? O que você imagina e acredita que seja essencial para esse futuro? Eu gostaria muito que as mulheres negras, todas elas, tivessem oportunidades, todas possíveis, tanto de trabalho quanto de estudo, entendeu? Oportunidades. Esquecer essa questão de racismo, de achar que existe um padrão para ter um cargo maior, um posto maior, dar oportunidades para essas mulheres, para que elas, eu tenho certeza que a partir do momento que essas mulheres aparecerem, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar assim, gente, onde que estavam essas mulheres? E aí eu vou ter o prazer de falar, elas estavam aqui o tempo inteiro, gritando que elas estavam aqui, mas só agora elas foram enxergadas. Com certeza. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de deixar o espaço aberto, caso você queira reforçar algum recado, deixar alguma mensagem aí, principalmente, né, para as mulheres negras que estão nos assistindo. Espero que você fique muito à vontade, o espaço é todo seu. Então, 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, mas no dia 27
nós teremos a Marcha das Mulheres Negras em Copacabana. Todas as mulheres negras estão convidadas. Gostaria de falar que elas estão intimadas, porque é isso, entendeu? É em Copacabana, é da oportunidade. Essa marcha é feita em Copacabana, porque muitas das vezes as mulheres trabalham em Copacabana, mas nunca trabalhavam, né? Mas nunca tinham oportunidade de ir ali, sentar, tomar um sorvete, para curtir uma praia. Então, lá em Copacabana, justamente para isso, para tirar aquele estigma de que elas eram domésticas, que só iam para Copacabana para trabalhar. Então, essa marcha é dia 27 de julho, agora domingo, a partir das 9 horas, a concentração é no Leme, lá, e vai seguir até a Praça do Lido, se eu não me engano. Tá. Mas Maricá, temos um ônibus, dois ônibus para levar essas mulheres para lá, para levar e para trazer de volta para Maricá. E se quiser entrar em contato para poder se inscrever no ônibus, é só entrar em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, que a gente vai encaminhar essa pessoa para os órgãos, que são os movimentos, né, que estão fazendo essa captação de mulheres. O telefone da Secretaria é 2634 1197. É só ligar e pedir para falar comigo, que aí eu já vou encaminhar essas mulheres para ter um lugar no ônibus e elas irem dia 27 marchar. Marcha das Mulheres Negras. Perfeita. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Sempre muito importante trazer esse espaço como um lugar nosso, que a gente possa aqui falar, refletir e aprender sobre a nossa história. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Secretaria. Obrigada, obrigada. É isso. Bom, pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um Maricá Debate. O feminismo negro nos ensina a ampliar o olhar, a perceber como as desigualdades se cruzam e a valorizar a construção coletiva de um futuro mais justo. Encerramos esse programa com a certeza de que ouvir essas nossas vozes não é apenas necessário, é urgente. São elas que vêm apontando caminhos, pautando políticas e sustentando lutas há muito tempo. Que a escuta ativa se transforme em ação e que o futuro que desejamos seja de fato para todas as pessoas. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero no próximo Maricá Debate. Tchau, tchau!